Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 15 de agosto de 2017. É uma terça-feira. E o nosso verbete é de número 4.211. E ele tem 6 páginas, 51 logias e 18 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é convalescência evolutiva, da especialidade autorremissiologia. E esse verbete foi redigido pela nossa verbetógrafa já veterana, professora Laura Araújo, que é graduanda em psicologia, brasileira, natural de Carauari, Amazonas, voluntária da Conscienciologia desde outubro de 2013. Agora, aqui na definologia, a convalescência evolutiva é um intervalo transitório de restabelecimento e recuperação gradativa dos megatrafares seculares da consciência homem ou mulher, repercutindo na consolidação de neopatamar evolutivo. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da autorrecuperação evolutiva, o holopensene pessoal da autorregeneração consciencial, os ajustes finos da autopensenidade, a metapensenidade, as autorreestruturações pensênicas. E aqui na fatologia, a autopesquisa delineando o nível e estágio da autoparapatologia, a catalisação de recins profundas, a identificação da autoconvalescência evolutiva, o aprendizado do autoperdão necessário, a atualização do autoconceito, a tarefa autoconsciência terápica, a cura das próprias feridas, abrindo espaço mental para a heterassistência, a promoção da autonomia em saúde, a autorreeducação consciencial, as neoposturas cosmoéticas, o estado de fluxo evidenciando a saída da convalescência evolutiva. E aqui na parafatologia, a autoconscientização multidimensional da própria convalescência, a autopesquisa delineando o foco das para-intervenções, as paracirurgias desinstalando sinapses e parasinapses anacrônicas disfuncionais, a megacirurgia de destino intermissiva, a ativação de paramemórias intermissivas, a pararregeneração holossomática, o parassono autorrestaurador, as prescrições após os campos energoparapsíquicos, a preferência por ambientes para-higienizados, a paracaptação de energias extrafísicas revitalizadoras. Agora, aqui no detalhismo, a gente chama atenção que tem 28 sessões. E aqui na argumentologia, a gente destaca que essa listagem, que na verdade são os indicadores, né? São 4 indicadores da autovivência pontual ou abrangente da convalescência evolutiva. E na remissiologia nós destacamos autocura, autorremissão avançada, autossuperação prioritária, exílio terapêutico, recim intermissiva. E aqui na frase enfática, a protelação dos autoenfrentamentos prioritários mantém a consciência na zona de conforto antievolutiva e anticosmoética. Impede a almejada conquista de neopatamares assistenciais. E aqui na questionologia, você encontra-se em convalescência evolutiva? Quais ações tem feito para otimizar a mudança de patamar evolutivo? E na bibliografia específica, nós temos aqui 3 fontes bibliográficas. Agora vamos aqui à mega-análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professores Cláudio Monteiro, Marilene Raganin, Nilzabeth Correia e Maria Zilá Padilha.
recuperação, restauração, remissão, catálise, enfermidade, megatrafares, parapatologia, autoesforços, autorreciclagens, autossuperação, autocura, saúde, neosinapses, neoposturas, neorreferencial, neovalores, neopatamar, autorremissiologia, conscienciometrologia, consciencioterapeuticologia. Muito bem. Então, professora Laura, vamos lá? Vamos ouvir você aí sobre as principais motivações. Tudo bem? Bom, então boa tarde a todos, né? A motivação para a escrita desse verbete, convalescência evolutiva, primeiro posso falar do caso pessoal, né? Da minha própria casuística, e depois que eu comecei a perceber mais que eu estava num período de convalescência evolutiva, também percebi que alguns colegas no entorno estavam nessa condição. E o que me chamava a atenção é que o diferencial da pessoa que está na convalescência evolutiva é se ela está contribuindo para sair desse processo, né, para acelerar a autocura dela ou não. Então, eu resolvi escrever para motivar as pessoas que, mesmo estando em convalescência evolutiva, né, mesmo estando dentro ali daqueles indicadores, né, a pessoa ainda é vulnerável a alguma condição parapatológica, né, ainda ao entrar em contato com alguma realidade que ela tem, que traz à tona trafares, megatrafares da pessoa, mesmo estando nessa condição, ela pode fazer algo para otimizar, no caso os recins, né, para otimizar e sair dessa condição de fragilidade pessoal. É a mesma coisa do doente no hospital, né? Ele está lá no leito, muitas vezes o doente ainda não está naquele estágio de levantar e de caminhar, né? E de ir aos poucos fazendo os movimentos para sair do hospital, mas ele já pode ter uma postura intraconsciencial de querer melhorar, né? De querer se curar. Então, independente do estágio de convalescência evolutiva em que você está, a consciência ela pode fazer dar a sua contribuição, né, ou ter uma postura íntima de contribuição para sair, para se curar da parapatologia. E no nosso caso aqui, nós não falamos muitas vezes de doenças conscienciais que repercutem no soma, né? Muitas vezes são parapatologias do psicossoma, por exemplo, né? Então, me chamava a atenção essa condição, não só da convalescência evolutiva, porque em convalescência todos nós estamos, né? Quem não tem lá um megatrafar Claro. nesse planeta que ainda está em período de remissão, né? Todos nós temos essa condição. Só que o que acontece? O serenão, por exemplo, ele tem um megatrafar, ou possivelmente ainda tem algum trafar a reciclar, né? Como hipótese. Por isso ainda está aqui nesse planeta. Mas qual que é o diferencial dele e de uma pessoa que está muito pior, né? Primeiro, ele sabe que está nesse processo de convalescença, né? E ele tem um nível de proatividade, né, para reciclar esse traço, provavelmente muito maior do que a pessoa que fica numa postura de vitimização, né, de culpabilizando fatores externos como responsáveis dos seus trafares, das suas parapatologias. Então, eu vejo que a funcionalidade, a proatividade é o diferencial dentro da convalescência evolutiva, e é sobre isso, por isso o verbete está numa especialidade como a autorremissiologia. Esses foram os motivos, né? Para incentivar as pessoas. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa, né? Tá ótimo. Muito bem, Laura. Vamos lá, então. A gente tem aqui já algumas perguntas dos teletertulianos. Aqui na Fatologia, na página 14, na quarta linha. Você poderia fazer um cotejo entre a participação do doente na manutenção da doente? Nossa amiga lá de Braga, Portugal.
Sim, isso nós podemos observar, principalmente quando se fala de doenças conscienciais, né, parapatologias, que muitas vezes a própria pessoa, ela não só mantém, como muitas vezes cria, né, as suas próprias patologias ou parapatologias. De que modo? Através dos seus comportamentos, através de escolher se manifestar com base em valores anacrônicos, valores secundários, né? Aqui, deixando claro, né, que nós temos vários níveis conscienciais, mesmo cada consciência, cada pessoa, né, ela tem um nível de convalescência e um nível de saúde consciencial, né? E no meu caso não é diferente, então já salientando que tudo que eu vou falar aqui tem um pouco do que eu estudei, do que eu vi de outras pessoas e também da minha vivência. Então não é que eu estou fora da convalescença, né? Mas eu trago um pouco do meu estudo e um pouco da minha vivência. Então, assim, como que a pessoa mantém, né? Como que a pessoa mantém a sua própria doença? Primeiro, não estudando a respeito da doença, né? Se mantendo vítima, se mantendo refém dessa condição. Se a pessoa nem sabe que ela tem uma doença, não tem como ela ir procurar na farmácia um remédio, né? Ou ir a um médico para se curar. Nas doenças conscienciais é a mesma coisa. Se a pessoa não sabe que um hábito dela, que uma ação dela, mesmo que multidimensional, né, uma ação pensênica, está gerando uma repercussão negativa, não tem como ela reciclar. Né? Então, o primeiro passo para a pessoa não manter a doença, né, dela, é descobrir, é conhecer os seus trafares, é conhecer as suas lacunas e estudar elas. Por que você ainda tem essas lacunas? Quais os tipos de hábitos pensênicos que mantêm, que reforçam essas parapatologias, né? E é através dessa escolha diária por ainda fazer ações que mantêm a parapatologia que a pessoa acaba propagando a parapatologia, né? Se a pessoa fizesse escolhas mais evolutivas, com valores mais nobres, vamos dizer assim, do ponto de vista da maturidade, provavelmente ela não reforçaria a parapatologia, né? Vamos dar um exemplo. A pessoa que tem o hábito de... tem o traço da vingança, por exemplo, né? Então, acontece uma situação, alguém é contrário a ela, e aí vem a parapatologia reativa, né? Então agora essa pessoa vai ver só. Vem isso automático, porque é uma parapatologia, é algo que está vindo, que tem na memória da consciência há muitas vidas, provavelmente, né? E aí o que acontece? Opa, peraí, eu quero manter essa parapatologia ou eu quero ir em direção à remissão, à autocura, né? E aí a pessoa escolhe. Não, se ela continua agindo a favor da vingança, ela continua propagando esse traço para as próximas vidas, né? E se ela escolhe, não, opa, é a minha parapatologia, ela ainda vai vir algumas vezes, né? O que eu posso fazer diante disso? No mínimo, me segurar, tá? Não consigo não pensenizar ainda, mas, opa, vou me segurar, não vou reagir. Né? E aí, daqui a pouco, as ações vão ficando mais sutis, até o ponto de que isso não aparece tanto na pensenidade da consciência. Né? Quer perguntar? Então, parabéns, Laura, pelo verbete. Obrigada. E eu fiquei curioso, né, no teu discurso, né, você defendendo os motivos que levaram ao estudo do verbete, se você identificou uma metodologia de autodiagnóstico dessa convalescência evolutiva e se essa convalescência poderia ser de um megatrafar ou de vários megatrafares. Como que você vê isso? Bom, a metodologia, eu faço a autopesquisa, estudo muito através da efeitologia, né? Tem algumas pessoas que têm
indicadores diferentes. Então, ali na página 17, eu coloquei indicadores que têm relação com o contato da pessoa, das bioenergias dela, da vivência multidimensional dela, com o entorno, com o campo, né, com as outras consciências, e as repercussões disso intraconsciencialmente. Dessa forma, estudando esses indicadores, eu entro no ambiente, né? Como que isso impacta as outras consciências, como que minha manifestação impacta as outras consciências e como que isso mexe comigo intraconsciencialmente, o processo do padrão das energias, dos pensenes, das emoções. E através disso você vai mapeando uma parapatologia. Se ela é recorrente, né? Um pato pensene, toda vez que eu entro em contato com aquele tipo de consciência, com aquele tipo de local, eu me sinto de tal forma, eu tenho tais repercussões bioenergéticas, psicossomáticas e mentais, né? Há um padrão, e aí você vai vendo, é o local ou sou eu, né? Qual o percentual de cada coisa? Então, se você tem o mesmo padrão de repercussão holossomática em você, em vários ambientes, o indicador de que a parapatologia está em você e não nos ambientes é muito maior, né, do que ser do ambiente. Então, não sei se deu para entender. Então é como se a gente olhasse o seguinte, a pessoa ela verifica que aquele megatrafar ela não está mais presente assim declarado, mas é uma coisa sutil que meio que mostra que há um cheiro ainda ali da situação, há um resquício, e essa convalescência que você está falando é que fala assim, olha, eu estou superando aquela etapa, mas que há tipo uma reverberação ainda que mostra que não está totalmente curado aquele ponto. Seria mais ou menos isso. Mas às vezes não é sutil. E não é sutil. Não é sutil. Você entrou no ambiente, já as repercussões são imediatas, ao ponto de às vezes as pessoas fazerem comentários. Por exemplo, vamos dar um exemplo das patologias físicas, né? Então entra uma pessoa com uma patologia contaminável, uma pessoa usando uma máscara. Ela tem uma doença contaminável e todos os ambientes que ela entra, ela está usando uma máscara. Né? Na hora você já reconhece aquilo. Nas parapatologias, como as repercussões são bioenergéticas, né, são parapsíquicas, muitas vezes, mesmo as pessoas casca-grossas, elas reagem àquilo automaticamente. Né? Como quando você vê uma pessoa com uma máscara, por exemplo. Que a minha dúvida seria, até que ponto você está observando que é a convalescença ou é de fato o megatrafar expresso? É isso que essa que é a minha dúvida. Entendi. Porque quando você comentou, falou assim, não, eu estou fazendo um trabalho comigo. Tem uma relação, né? Tem uma correlação. Tem uma correlação estreita, né? Tem, estreita, mas ela... Eu entendi a sua dúvida. É que aqui, vamos lá na definologia novamente. Na definologia fala da recuperação... Não, é que não está na definologia, mas está na parafatologia, que é a mega cirurgia que nós fizemos, né? Mega cirurgia de destino intermissiva. Certo. Então, todos nós, quando nós tínhamos menos lucidez, né, nas vidas passadas, nós nos manifestávamos através dos megatrafares de forma automática, de forma inconsciente, fazendo mesmo, né, ações de acordo com o nível evolutivo que nós tínhamos. Aí você chega num curso intermissivo e, além do esclarecimento, né, olha aqui o que você estava fazendo, tinha tais repercussões, né, era um besteirão. Então, aí você se dá conta. E aí quando se dá conta, você não quer fazer aquilo novamente, né? Pelo menos eu posso falar do meu caso. Ok. Não quero fazer novamente certos tipos, aliás, a maioria dos tipos de coisas que eu fazia no passado, de indícios que eu tenho, possivelmente, teria feito, né? E aí, não quero fazer aquilo, mas aquilo é automático, porque está na sua paragenética. Você repetiu aquilo muitas vezes,
né? Então, o que é feito nessa mega cirurgia? É feito umas intervenções paragenéticas, né, para retirada dessas sinapses e dessas parasinapses. Para quê? Para que quando você vem na próxima vida, esses traços não sejam tão automáticos, né? Esses traços não se manifestem com tanta força como eles se manifestavam em vidas passadas. Então, todos nós que passamos pelo curso intermissivo, nós somos convalescentes, principalmente naqueles traços mais arraigados, ali como o professor Valdo fala, na ortopensatologia ou na megapensenologia, somos todos convalescentes, né? Então, nós chegamos aqui nessa vida, o traço ele vem à tona, mas ele não vem à tona tanto como lá atrás. Por quê? Porque houve a intervenção intermissiva. Né? Agora, a segunda ortopensata é bem em cima disso que você está falando, Laura. Da questão mais enraizada. Dá uma lida aí. Quanto pode mais clarear. Convalescença. Quanto mais enraizada a patologia, mais tempo leva a convalescença. Então, o que acontece? Nós chegamos nessa vida em convalescença, né? Esses traços vêm à tona, e aí, de acordo com as ações que nós fazemos, o nível de lucidez, de recuperação de cons, nós reforçamos e nós trazemos de novo à tona essas patologias e essas parapatologias ou não. Beleza. Né? Ou não. Eu queria aproveitar aqui, na 8ª linha, de baixo para cima, na fatologia, página 14, você fala a doença enquanto mecanismo de empatia rapport cosmeticamente forçado. Sim, então, por exemplo, você foi escravagista em uma vida, e aí na outra vida você vem como escravo, né? Não que a pessoa que seja escravo, ela é uma patologia, mas a pessoa que era escravagista, ela tem uma parapatologia clara, né? Então, que é a de subjugação de uma outra consciência. Aliás, ela pode ter vários outros traços que indicam parapatologias. Vindo do outro lado, né, e passando por aquela condição de subjugação, de ser subjugado, de todas as repercussões disso, você acaba criando uma empatia forçada. Nas parapatologias é da mesma forma. Então, por exemplo, às vezes você não vem como um escravo, mas você vem com uma doença. Por exemplo, eu tenho epilepsia, né? Tenho epilepsia e essa doença ela tem várias repercussões. Então, tem que ter uma vida bem organizada para não ter crises epiléticas. Eu não posso ter muitos pato-pensenes, senão eu tenho crises, né? E aí, o que acontece? Eu já tive projeções em que eu tinha contato com sexos que vivenciam esse padrão, como eu vivencio durante as crises epiléticas, 24 horas. Elas são assim, né? Então, o que acontece? Se eu não tivesse epilepsia, vamos dizer que eu fosse uma pessoa totalmente saudável e eu tivesse contato com essas consciências, eu não ia querer chegar perto, porque o padrão é horrível você se sentir daquela forma. Mas tendo epilepsia e sabendo o que causa isso e alguns tipos de traços intraconscienciais que levam a pessoa a estar nesse estado, né, eu entendo essas consciências, né? E é como se fosse assim, uma empatia forçada. Por quê? Porque se você vivencia uma condição parapatológica e você não entende, você não quer ajudar a pessoa a sair daquela condição como você quer sair daquela condição quando você está vivenciando a parapatologia, se você não criar empatia assim, não tem jeito. Eu acho assim que se você não vivencia a mesma doença que uma pessoa, você quer sair dessa doença, você quer se curar, se curou, entra em contato com uma pessoa que está com a mesma patologia e não quer ajudar ela a sair daquela condição, como quando você queria sair daquela condição, você é um psicopata, você é uma pessoa que não tem ainda um mínimo de capacidades para, assim, holossomáticas, de ser um interassistente, né, de estar na condição de querer evoluir.
né? Laura, tudo bem? Podemos seguir, André? Laura aqui, ó. Parabéns à minha amiga verbetógrafa, parabéns pela coragem de em autoexpor suas vivências. E você poderia exemplificar o que é exatamente a convalescência evolutiva? E poderia dar a sua casuística? Todos os intermissivistas passam pela convalescência evolutiva? E qual a relação do megatrafar ou megatrafares com a convalescência evolutiva? Bem dentro aí das perguntas, né? Você quer comentar mais alguma coisa? Eu vou começar, vou falar aos poucos e aí você vai me lembrando, tá? Então, como que eu entendo a convalescência evolutiva, né? Houve, então, essa mega cirurgia, essa intervenção para que nós não nos manifestássemos tanto trafaristicamente, fortalecemos os nossos trafores, né? Adquirimos alguns valores evolutivos e a gente está naquele período assim, ok, sei que estou aqui, estou evoluindo, tenho trafores, posso realizar uma tarefa, sou útil, tenho um nível de funcionalidade, tem algumas coisas ali que eu tenho que cuidar, mas tenho que tomar uns remédios, tenho que evitar algumas ações, né? Para não trazer à tona aquele nível de parapatologia do passado, tudo bem. Então, eu estou ali meio que descansando, fazendo o necessário, né? Vamos pensar no doente. O doente está lá, acabou de passar numa cirurgia. Ele, no começo, ele tem só que descansar. É o descanso, toma sopinha, toma canja, tudo bem. Daqui a pouco já começa a cicatrizar para a patologia. E aí começa, qual que é a outra fase? Já é conversar com quem está ali nos outros leitos do lado. Vamos começar a ajudar o pessoal ali, que eles ainda estão mal, né? E aí essa ação vai me recuperando mais, né? Porque eu vou fortalecendo os meus trafores. Eu acho que é isso que o professor Valdo, né, que propôs essa ciência conscienciologia, quando ele falava sempre assim, por meio da interassistência que se evolui. É porque nós estamos nesse período de convalescência em que nossos trafares já passou de um nível em que eles não são críticos, tivemos um fortalecimento dos nossos trafores, então o nosso nível de funcionalidade já está um pouquinho maior e nós podemos começar a ajudar outras consciências e esse é o nosso remédio, né? Esse é o nosso remédio para que a gente saia da convalescência. E eu vejo assim que todos os intermissivistas que passaram, eu não posso afirmar que todos passaram por essa mega cirurgia de trafares multimilenares, né? Eu não posso afirmar, mas eu posso afirmar sim que todo mundo que foi resgatado da baratrosfera, que era um líder mega assediador, ou seja, traduzindo isso, né? Um líder uma pessoa com um nível de cosmoética muito baixo, mas que tinha influência em muitas consciências, né? Essas pessoas, ao irem a um curso intermissivo, elas passaram por uma mega cirurgia e essas estão em convalescência evolutiva. Eu entendo que a maioria das pessoas... porque tem aquele conceito da viragem evolutiva, né, Laura? Que todo mundo que fez o curso intermissivo passou, né? Passou por essa viragem. Saiu de alguma condição nosográfica, o amparador pegou, a gente foi resgatado, a pessoa foi para uma condição melhor, foi levada para um curso intermissivo e teve uma virada evolutiva. Agora pode ser assim, Dulce, a pessoa vem sendo trabalhada em algumas vidas, né? E ela chega no curso intermissivo não tão mal assim, porque né? tem toda uma gradação, né, Mas Laura? às vezes tem aquele trafar, sabe? Aquele que é o mega mesmo. Às vezes há uma intervenção nesse mega trafar. Porque assim, essa convalescência evolutiva não é da consciência inteira, né? Não é aquela pessoa que foi transmigrada, não é aquela consciência que estava super... Não, às vezes são traços, né? Tem pontos em que nós somos mais funcionais, ativos, nós produzimos, são os nossos megatrafores, e tem aqueles pontos que não, você tem que tomar cuidado. Olha, esse megatrafar eu tenho que observar a vida inteira,
Porque se eu fizer uma ação, eu vou vou estar reforçando essa doença, vou estar reforçando essa parapatologia. E tem aquele mega trafar, né, Laura, não sei se você concorda, mas que a partir de um momento evolutivo, se você não corrige, você atravanca, na verdade. Exato. É como se fosse realmente aquele gargalo, né? Aquele Isso. gargalo evolutivo. Ou mudar, o mudar ou mudar, né? Não tem, É aquele não tem momento opção. que o médico, vamos colocar um amparador aí nessa figura de médico, ele fala, olha, ou você faz exercícios físicos e para de fumar, ou você morre. Exatamente. Né? Então, eu vejo muitas pessoas nessa situação. A vida, né, o universo, a sincronicidade já deram várias oportunidades, né? Já teve esclarecimentos, a pessoa já teve insights, a pessoa teve projeções, a pessoa já se pesquisa, já conhece o trafar, quer mudar, muitas vezes quer mudar, mas fica naquele estágio de reclamação. Ah, mas eu já fiz tudo. Ah, mas isso já também não dá, mais não sei o quê. E você vê que a pessoa, na verdade, ela está com medo do autoenfrentamento. Né? Ela não está passando pelo estágio do autoenfrentamento. E quem não tem, né, todo fim de um estágio, vamos dizer assim, toda passagem de um estágio evolutivo para o outro, leva a consciência a esse momento, né, de tudo bem, ó, já estamos em remissão desses traços aqui. O que é remissão? Estamos saindo já da convalescência, já está bem, já dá para andar, já está tal, mas agora você precisa fazer o enfrentamento, que é a virada. Né? Eu acho bem interessante esse conceito, né, da convalescência evolutiva, porque conforme você colocou aqui na definição, né, Laura, na verdade diz respeito a todos nós, né, não importa. É claro que tem essa questão da gradação, tem o caso mais específico, mais sério, mais grave, mas diz respeito a todo mundo, porque se você considerar a evolução, a escala evolutiva, o modelo do serenão, a questão da consolidação de neopatamares evolutivos e da importância da gente estar sempre buscando um aprimoramento e que a gente está aqui para evoluir, é super importante a gente manter isso, ter isso em mente, né? Que a gente está aqui nessa condição, né? E assim, Dulce, eu não vejo se vocês vocês concordam com isso, né? Mas eu vejo todo o trafar como uma patologia. Claro. Né? Ele não traz saúde consciencial. Ele não traz um bem-estar, ele não traz um estado de fluxo das energias, né? Aquele estado benigno, aquela coisa que flui e a repercussão no entorno é positiva para todo mundo. Isso é um trafor, né? O trafar ele não é assim. Então é nesse sentido, né, de que todo trafar ele é uma parapatologia e aí em algum grau vai ter milhares de gradações, né? Tem aquele trafar que ele não impede a consciência de continuar, de evoluir, de seguir em frente, de funcionar. E tem aquele trafar que atravanca mais, que esse é o que eu vejo que precisa de mais dedicação, mais pesquisa e mais autoenfrentamento aos pouquinhos. É que eu acho interessante, Laura, que tem esses dois polos, né? Primeiro que traz para o loco interno a convalescência traz para a questão intraconsciencial, para a autopesquisa. Mas também traz para aquele princípio que você colocou até na principiologia, né? O princípio de o menos doente assistir ao mais doente, né? Então é bem interessante esse jogo, né? Essa condição fica bem amarrada, né? Bem coesa com a questão de todo o corpus da conscienciologia, né? E tem relação com o paradoxo que eu coloquei aqui, que achei muito interessante essa ideia que eu tive, né? O paradoxo de o assistente poder estar em convalescência evolutiva. Eu lembro muito que nas últimas semanas
que o professor Valdo estava internado no hospital e tudo. Teve uma reunião aqui no Círculo Mental Somático para falar da condição dele, né, que eles estavam lá no hospital. E aí ele estava sendo assistido, e aí alguém comentou que ele já, o pessoal saiu do quarto, e aí quando voltaram, daqui a pouco ele já estava assistindo o doente do lado, só que ele que devia estar descansando. E aí eu vejo isso, né? Você mesmo numa condição lá que você está sendo assistido, né? Você também pode atuar como assistente ali do doente do lado. Ele está um pouquinho às vezes bem menos, né? Bem mais pior do que você. Agora, Laura, aqui na parafatologia, página 14, terceira linha. Você poderia fazer um cotejo entre as paracirurgias, desinstalando sinapses e parasinapses anacrônicas disfuncionais? Então, me chamou bastante a atenção que numa das dinâmicas da desperticidade, o Tony Moscoff, né, o Epicom, que era Epicom da dinâmica, ele me falou assim: Laura, as energias, elas são como neurotransmissores. E eu já vivenciei em várias dinâmicas a condição das intervenções paracerebrais, os amparadores jogarem energias, e às vezes não é aquela energia do arco voltaico, que é uma energião na cabeça, não é assim. É uma coisa bem específica, né? Às vezes está mexendo numa sinapse, você sente, e assim, as coisas que ficam mal paradas entre as consciências ou consigo próprio, elas geram como se fossem assim, coágulos na sua paracerebralidade, sabe? No seu paracérebro. Fica aquele negócio mal parado, né? Como, por exemplo, quando você faz uma assimilação e fica um borrão na sua psicosfera, eu sinto isso às vezes no cérebro em relação à minha pensenidade, mas como se fosse um coágulo. E aí vem a intervenção dos amparadores, bem específica, e vai limpando como se fosse aquela sinapse, aquela memória, aquele caminho, né? Aquele caminho cerebral, paracerebral, e aí eu vou lembrando, enquanto a energia, a intervenção está acontecendo, eu vou lembrando do que aquela situação tem a ver. Então, teve a ver com aquela pessoa, naquele momento, por causa daquela situação, por causa do meu traço, por causa da minha ação ou da ação da pessoa, da minha reação, a ação da pessoa. Né? Eu vou vendo a historinha e é como se aquelas pessoas elas são encaminhadas, né? O bloqueio é desfeito e a minha pensenidade fica mais livre para se conectar com uma pensenidade mais evolutiva, né? Com uma pensenidade mais desassediada. Eu já senti isso muitas vezes mesmo, desde que eu cheguei aqui na Cognópolis, porque é um objetivo que eu tenho, né? Desde que cheguei aqui, eu tinha autoconsciência de que eu estava com uma pensenidade bastante caótica, bastante assediada, né? Bastante, bem distante da minha pensenidade intermissiva, vamos dizer assim, do local onde eu lembrava que vivia antes de ressomar. E o meu objetivo de vida sempre foi voltar a ter voltar a estar naquele local. Para mim era estar num local fora, né? E aí com o tempo eu fui vendo que eu posso estar do jeito que eu era naquele local aqui. Então o meu objetivo é esse, né? Aliás, meu objetivo esse agora é estar daquele jeito em qualquer dimensão, local que eu tiver. Pode ser extrafísico, intrafísico, aqui na África, na Índia, no Amazonas, em qualquer lugar, né? Então, é por isso que eu penso que é um investimento, né? E um aporte que eu pude vivenciar, qualquer pessoa pode vivenciar, que se propor, né, propuser a fazer essa reciclagem da pensenidade mesmo, né? Da troca das sinapses, daquilo que a Malo fala da mudança da matriz pensênica da pessoa, né? Falar nisso, a próxima pergunta é sobre a pensenologia, Laura.
Na página 13, ele pergunta aqui, nosso amigo de São Paulo, Itapetininga, primeira e segunda linhas. Você poderia esclarecer a diferença e apontar exemplo dos 3 primeiros holopensenes pessoais citados, que é a autorrecuperação evolutiva, a autorregeneração consciencial e a autorreestruturação evolutiva? Sim. Bom, primeiro o holopensene pessoal, né, o da autorrecuperação evolutiva, é aquele holopensene que a pessoa instala quando ela chega à conclusão de que ela está doente evolutivamente, né, ou consciencialmente, ou holossomaticamente. Como que a pessoa percebe isso? A pessoa percebe que ela tem um trafar, um hábito, um comportamento que não está fazendo bem para ela, né, que está travancando a evolução dela, está travancando o funcionamento holossomático dela, e aí a pessoa chega àquela conclusão de que não, eu não posso mais continuar assim. No meu caso, eu sentia que a patopensenidade que eu tinha, porque eu sempre fui uma pessoa, assim, principalmente na adolescência, muito reativa, muito heterocrítica, né, e muito pessimista também. Então, eu percebia que essa pensenidade, ela gerava um mal-estar. Eu comecei a perceber, né? Isso demorou muito tempo, mas eu comecei a perceber que isso gerava um mal-estar, gerava uma dor, gerava uma tensão no meu soma mesmo, né? No meu soma, no meu cérebro. Depois eu comecei a perceber o padrão das minhas bioenergias em relação a outras pessoas. Então, eu comecei como que eu instalei, vamos dizer assim, esse holopensene da recuperação evolutiva? Eu decidi que eu não queria mais ficar me sentindo mal daquele jeito, né? Eu não gosto. Hoje, quando eu sinto esse padrão na minha psicosfera, no meu holossoma, eu já sei claramente que eu não quero ficar assim, né? E eu sei que antes eu vivia assim, diretamente, assim, todo dia. Então, eu decidi que eu queria me recuperar, eu queria fazer o que fosse possível para mudar as causas daquilo que estavam mantendo essa condição. O segundo holopensene, o holopensene pessoal da autorregeneração consciencial, foi que eu, quando comecei a perceber as sutilezas desse mal-estar, eu comecei a ter noção de que era como se fosse uma coisa crônica e que havia no meu energossoma, no meu psicossoma, como se fossem deformidades mesmo, de tanto ter aqueles batopensenes negativos, né? Então, comecei a pensar, não, eu não preciso só de uma mudança pensênica e de uma mudança comportamental, eu também preciso de uma regeneração desses veículos, né? Então, comecei a investir em cursos de campo, em dinâmicas, fiz muitos cursos assim, aqui ainda faço, com esse objetivo de regeneração consciencial. E o holopensene pessoal da reestruturação evolutiva é que, assim, eu estava totalmente com o norte da bússola evolutiva descalibrado, né? Então, a pessoa, ela reconecta com quem ela é mesmo, né? E, às vezes, é uma surpresa descobrir que você que é o médico, você não é o assistido, você já está mais para aquele convalescente que precisa ajudar os outros doentes assim à sua volta, né? E você começa a reestruturar todo o seu processo evolutivo. Não, então, peraí, se eu quero aquilo que eu quero, né, que é vivenciar a saúde consciencial, que é estar bem, que é ter uma pensenidade possível de ajudar outras pessoas, e isso é vivenciar uma desperticidade, uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. Aí você vai ajustando, você vai fazendo uma reestruturação de toda a sua vida, de todos os seus hábitos, né? Então é isso, tem a ver com o que a pessoa, é como se fosse um plano de tratamento. Conquistas, né? E você vai conquistando isso aos pouquinhos, né, Dulce? Muito bem, Laura. Agora, falar nisso, né, a próxima pergunta, você poderia comentar o período de Sísifo
E é na patologia, na página 14, quarta linha. Bom, o período de Sísifo, que foi a pergunta, né, tem a ver com alguns casos que eu acompanhei, que é aquela pessoa que você vê que ela está em convalescença de algum traço, e as repercussões no entorno estão mostrando isso, né? Então, por exemplo, a pessoa tem problema com dinheiro, ou então a pessoa tem problema com relacionamento, com a dupla evolutiva. Tá lá um problema e a pessoa fala: ah, mas eu já fiz tudo para resolver esse problema, eu já tentei isso, já tentei aquilo, e nunca dá certo, e não vai, eu já fiz tudo de técnica possível. E aí o que está acontecendo? Como se a pessoa estivesse falando assim, essas repercussões, elas estão me mostrando que eu estou num período assim, tento, não vai, tento, não vai, tento, não vai, né? E só que ela fala de uma forma vitimizada, como se ela quisesse que você concordasse com ela. Ah, realmente, olha, você está numa situação, isso aí não tem jeito não, né? Ela reclama do problema, ela sabe que o problema existe, ela já fez todas as técnicas que ela já conhece, mas o principal, o nó górdio, o ponto-chave que ela precisa fazer o enfrentamento, ela ainda não fez. E ela quer que você concorde que realmente não tem mais jeito. Ela já fez todas as técnicas possíveis, né? Então, a intervenção da pessoa que está ajudando aí é a chamar a pessoa para a realidade. Tudo bem, você está em convalescença, né? Está em convalescença, você já tomou as medicações, você já fez as técnicas. Mas e agora? Será que não é hora de levantar da cama? Será que não é hora de fazer aquele enfrentamento, né? E aí, muitas vezes, assim, você precisa se chamar a atenção, né? E parar de ser autocorrupto. Às vezes essa pessoa não é o outro, às vezes é você próprio, né? Ah, já tentei de tudo, já tentei todas as técnicas, não dá certo, porque eu estou em convalescência, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Será que não tem um enfrentamento específico nesse momento que é necessário? E eu não estou querendo fazer o enfrentamento? Então, é a respeito disso que eu coloquei aí, que a convalescência tem muito a ver com o período de Sísifo, que é aquele em que nada vai, nada, né, a pessoa tenta levantar a pedra volta, a pessoa leva a pedra até o alto da montanha, a pedra volta, a pessoa tem que ir de novo. No caso evolutivo, continuar fazendo o mesmo movimento não vai dar certo, porque o enfrentamento ele precisa de uma ação nova, né, de um caminho novo. Nós estamos aqui nessa vida pós-intermissiva para tentar novas técnicas, novas abordagens, né, e não repetir o velho. Quer dizer, você está chamando a atenção que a pessoa precisa ter paciência para enfrentar a convalescência. Isso. Mas tem que ficar atento para superar e para romper e enfrentar as novas necessidades, os novos desafios. É mais ou menos isso, Laura? Porque também ela pode ficar se acomodando e se auto-vitimizando. Isso, é isso que eu quero chamar a atenção. Porque estou em convalescência. Ô, Laura, antes de você responder, dentro disso aí que ela está falando, vai responder, um sintoma que eu acho que é bem grave entre a gente também, né? É a questão da psicologização nessa hora. Aí fica assim, a culpa é lá da mãe, a culpa foi lá da família. Isso. É por isso que eu sou assim, né? Assim, dentro dessa resposta inclui esse meu comentário. Sim. Isso é bem sério. Então, porque numa vida passada aconteceu isso, pobre de mim, então e mesmo tem que sofrer. O que eu queria chamar a atenção é assim, mesmo que a pessoa esteja naquele estágio holocármico, né, o ciclo holocármico da vitimização, em que ela vai ter que passar por algumas questões para poder criar até a empatia reforçada lá, ela pode fazer algo. Não é assim, então estou em período de vitimização e deixa para lá.
tem que passar por isso mesmo, porque é o meu... Como que falam no Espiritismo? Expiação. Expiação. Ah, eu estou em expiação. Deixa pra lá. E aí, você vai ficar em expiação passiva? Será que não dando uma aula, fazendo um projeto, será que você não pode, como se fala, pagar essa dívida holocármica de uma outra forma, né? Será que você não pode chegar a propor essa ação? Ou será que você vai ficar se chicoteando aí porque é expiação? Não, o que eu quero chamar a atenção é isso. Tudo bem, está em expiação, está em ciclo de vitimização, está com dívida, tudo bem, mas não ficar passiva, né, nesse processo. Ok. Agora, lá na estrangeirismologia, Bruno. Ele te chamou de Bruna aqui, nosso amigo de Curitiba. Pode, né? Pode. Na página 13, primeira linha. Você poderia comentar como ocorre esse exercício do Find Oneself Again para acontecer a reciclagem? Você poderia exemplificar, por gentileza? Sim. Então, lá, voltando para o período intermissivo, né? O período intermissivo é um período de reforço dos nossos trafores, daqueles traços que geram repercussões positivas para nós e para todos, né? Para nós e para os outros. E enquanto nós estamos aqui, a gente perde a lucidez, ressoma com os afunilados, né? A maioria das pessoas no nosso nível evolutivo. E aí, às vezes, vem aqueles trafares novamente, né? Às vezes, aqueles valores secundários. E aí a pessoa acaba indo pelo mais fácil, já conhecido, né? Então, para fazer essa reciclagem, porque quando a pessoa faz essas escolhas de agir de acordo com o que é o patológico, né? Ela está o quê? Forçando a doença. Ela não tá, ela saiu da convalescência, o médico falou, tinha que tomar o remédio em tal horário. Ela não, aqui tomar remédio, esqueci. E aí vai ficando mal, vai ficando pior. Então, para ela melhorar, ela vai ter que lembrar de novo. O médico falou que eu não posso esquecer de tomar o remédio naquele horário. Eu tenho que tomar o remédio naquele horário. E aí, em termos evolutivos, é o quê? Não, no fundo, a gente sabe quando a gente está fazendo alguma coisa errada. No fundo, isso até pesquisas científicas falam isso, né? Que as pessoas têm como se fossem sinaléticas internas, sensações viscerais, em que ela não está fazendo o que ela, dentro do nível de maturidade, dentro do nível evolutivo dela, vê como o mais correto. E aí, ela indo para esse lado, né, que é o lado dela mesmo, que é o lado mais evolutivo dela, que é o lado mais intermissivo, o lado mais evolutivo. Ela se encontrando com esse nível de maturidade, com esse eu real dela, né, enquanto consciência intermissiva, ela vai poder agir de acordo com essa maturidade e vai conseguir sair dessa convalescência evolutiva e mesmo da patologia, né? Primeiro sair da patologia. Eu tive uma vivência para esclarecer, assim, para elucidar, né, esse exemplo. Eu tinha uma autoestima assim muito, enfim, negativa. Não era baixa autoestima, não. Eu achava que eu era patológica. E aí o que acontece? Eu ficava pensando, putz, eu não sou desse nível evolutivo do povo aí. Não, acho que não, porque pelo que umas coisas que eu fiz aí, sei lá, enfim. Aí eu fui e eu comecei a olhar alguns indícios, a ver assim no entorno, algumas coisas que eu fazia, algumas priorizações minhas. E eu ficava assim, mas tá meio estranho, né? Sou patológica, mas aquela pessoa que é do nível intermissivo não faz nada da vida. Aí tudo bem, né? Coisa da pessoa. Aí comecei peraí, acho que essa autoestima tem que dar uma reciclada nisso. Pode ser que eu seja uma intermissivista. Parece estar fazendo lógica que eu sou intermissivista, né? Pelas minhas ações, pelas minhas decisões de sair da convalescência, pelas minhas decisões de reciclar, fui atualizando a minha autoimagem. Aí um dia eu estava numa dinâmica muito específica, e eu tive uma vivência de como se eu me conectasse com
uma parte dentro de mim, sabe? Como se eu me sentisse outra pessoa, que não era uma consciência amparadora, que não era qualquer outra consciência, era como se fosse um estado, acessar um estado dentro de mim, né? Que era muito sadio, sabe? Muito positivo. E aí, depois daquele dia, foi assim como se fosse um reencontro comigo mesma. Sabe? Não era com uma consciência, não era com uma amparadora, não era com ninguém. Era um reencontro comigo mesma. E aí eu pensei assim, eu me convenci, sabe? Pela minha experiência, eu me convenci de, não, agora pode falar o que for, pode o que eu tiver feito, sabe? Vida passada, estava sem lucidez. Não, a minha essência, ela é positiva. Eu sou uma pessoa benigna, sabe? Eu sou uma pessoa benigna. Então, através desse reencontro comigo, houve a reciclagem. Eu pude sair mais assim da patologia, sabe? Porque que bacana. Eu comecei a acreditar que não, peraí, eu não estou fazendo algo para conquistar um nível evolutivo sadio. Eu estou fazendo algo para reforçar o nível sadio que já existe dentro de mim, sabe? Eu já posso fazer assistência para as pessoas, eu já tenho o que falar, sabe? E eu comecei a validar as minhas experiências. Então, eu recomendo as pessoas a fazerem o mesmo, assim, de começar validando as pequenas coisas que você faz, pequenas recins que você faz, os pequenos atos, né, evolutivos que você faz, porque são esses pequenos atos que refletem quem você realmente é em termos de essência, independente de ações em vida tal ou vida tal como tal pessoa, entendeu? É algo que é contínuo, assim, que é além de qualquer forma, enfim. É a essência da pessoa. Eu penso que, e eu sou dessa linha, eu penso que a essência de todas as consciências, ela é positiva, Só que o positivo, vamos pensar lá nos animais ou nas consciências protoconsciências. Esse positivo ele é algo como que fosse um neutro, assim, né? E aí as condições vão moldando, enfim, e a consciência vai aprendendo. Mas o nosso nível evolutivo, nós intermissivistas, eu penso que a nossa essência ela é positiva. Até pelo reforço da mega cirurgia feita no curso intermissivo. Tá certo. Concordo, Laura. Agora aqui na estrangeirismologia, na segunda linha, você poderia comentar quais as técnicas para uma ocorrência do desapego da condição de poor health de quem é fortemente apegado a tudo que lhe diz respeito? Você pode repetir, Dulce? Eu queria ter uma palavra que eu não entendi. É na segunda linha. Tá. As técnicas para a ocorrência do desapego da condição de poor health. De que palavra? Essa palavra eu não entendi e não tem aqui no meu verbete. É na estrangeirismologia. Tá. Eu estou procurando na tecnologia. Não, estrangeirismo. É a segunda linha. O desapego da condição de poor health. Isso. Tá. De quem é fortemente apegado a tudo que lhe diz respeito. Ok. Tá? Então, a poor health é aquela condição de saúde empobrecida, ruim, negativa, né? E muitas vezes nós temos muitos ganhos secundários com as nossas parapatologias, nossos trafares. Eu tenho uma teoria que é assim, eu não, né? Aliás, isso na verdade é um desdobramento que eu penso da teoria do Darwin, evolucionista. Tudo se propaga, não, tudo vai para frente, tudo continua por um motivo evolutivo, porque aquilo ajudou a consciência a sobreviver. E nos traços conscienciais, eu vejo que é a mesma coisa. Se a pessoa tem um trafor ou mesmo um trafar, aquilo continua porque tem ajudado a consciência a continuar
num equilíbrio dinâmico ali dentro dela, a funcionar, né? Então, nossos trafares, eles existem porque eles estão ajudando, vamos dizer assim, a consciência a funcionar em certo nível mesmo que seja um nível patológico, ajudando a pessoa a não ficar louca, ajudando a pessoa, né, até o nível funcional. Só que muitas vezes esse nível funcional em termos de PROEX, em termos do que a pessoa tem para fazer, ele já é muito anacrônico. Em termos do nível de cosmoética que a pessoa adquiriu, ele já passou, já não está ajudando. Ao invés de estar ajudando, ele está atrapalhando. E é nessa hora que a Recim precisa entrar, né? Então, para a pessoa desapegar da condição da poor health, aí, da saúde negativa, da doença, ela vai ter que ver essa doença está em função do quê? Essa doença ela está trazendo algum ganho secundário, né? Está ajudando a pessoa a conquistar alguma coisa, a manter alguma situação, né? A pessoa está dependente dessa doença por quê? Né? Aí já começa uma reciclagem. Porque se ela está apegada a poor health, a essa doença, quer dizer que ela podia ficar saudável, né? Parece que o que está mantendo aí a doença é o apego, né? Então a pessoa precisa estudar o apego em relação a essa doença. Essa doença ela está tendo alguma função na dinâmica intraconsciencial dessa pessoa, e isso precisa ser aberto mão por um ganho mais evolutivo. E aí tem aquela condição que você comentou anteriormente das companhias evolutivas, né, Laura, que é bem sério, né? Uhum. Muitas vezes a pessoa está dependente, né? Por exemplo, quer ver uma parapatologia que muitos de nós, eu não gosto de generalizar, mas eu já vi muitas pessoas que são dependentes dessa condição, que é a dependência bioenergética. Né? Quando a pessoa ela não se torna autônoma bioenergética, no sentido de fazer o estado vibracional, ela está apegada a isso. Por quê? Porque provavelmente, se ela não adquire a autonomia bioenergética dela, ela vai numa dinâmica, por exemplo, aí ela associa o autodesassédio dela a uma dinâmica, a uma TENEPS de alguém, né? Ela está delegando a autonomia dela em algum nível àquela pessoa. E ela continua nessa situação. Por quê? Porque ela está tendo um ganho secundário. O outro faz o desassédio para ela e ela fica ali numa condição confortável, né? Então, por exemplo, esse é uma condição parapatológica que eu penso que todos nós, em algum nível, precisamos pensar, assim, né? De adquirir a autonomia bioenergética. Com certeza. Laura, deixa eu fazer uma chamada aqui. Pessoal, eu queria lembrar vocês, principalmente quem não mora aqui em Foz, que a gente tem a modalidade EAD, para o primeiro encontro de enciclopedistas da Conscienciologia. Esse encontro vai acontecer agora, de 19 e 20 de agosto, é o próximo final de semana, sábado e domingo. E é o primeiro evento da Enciclosapiens, né? E o tema é bem instigante, que justamente é do iluminismo, a pariluminismologia. E para quem não sabe, a pariluminismologia é uma neociência proposta pelo professor Valdo, e ele propôs isso no DAC, e justamente ele contempla, né, a questão de todo o paradigma consciencial, linkando com a questão do esclarecimento, né, da TARES. E então a gente teve essa ideia de propor esse evento e vai ser debatido sobre vários aspectos, né, a questão holobiográfica, a abordagem de algumas biografias de iluministas do século XVIII, vai ter, então, conferências, estudos biográficos, mesas de debates, né, mesas redondas, abordagens históricas, a questão da cultura verbetográfica,
das sínteses tipológicas e atributológicas no contexto da época do Iluminismo. Tem também a abordagem do Iluminismo e a ressexologia, a política iluminista, para direito e para a política, paralelo entre John Locke e o enciclopedismo, enfim, são muitas as abordagens. E também temos essa parte da multicultural, não é? A gente tem história das enciclopédias chinesas, também a influência do iluminismo na restauração Meiji, no Japão, também uma abordagem do temperamento estatístico universal e o enciclopedismo. Olha, são muitos os aspectos. E a gente convida então vocês. A chamada aqui mais séria que eu penso é chamar a responsabilidade realmente de todos nós aqui. A Laura falou muito, né? A gente chamou muita atenção aqui, você, né, Laura, para a questão do curso intermissivo. E o objetivo desse evento, obviamente, é chamar a nossa responsabilidade da nossa condição de intermissivista para esse papel aqui na parailuminismologia. Então, para quem não mora em Foz, o evento vai ser transmitido em EAD. Se você não tiver disponibilidade de participar, principalmente o pessoal que mora fora do Brasil, ele vai ficar disponível para você acessar depois. Então, não tem problema. De todo modo, você tem que se inscrever. Claro, o evento ele é pago, né? Uma participação não é muito alto o valor. E você pode entrar em contato aí pelo telefone do CAEC, 55 45 2102 1499, e-mail caec@caec.org ou contato@enciclosapiens.org. Vai ser um prazer muito grande a gente contar aí com a equipe, os conscienciólogos de fora do Brasil e, claro, vocês que estão aqui em Foz. E a gente já está com praticamente a lotação esgotada, mas ainda tem algumas vaguinhas. Aqui vai ser aqui no auditório, né, do CAEC, e o auditório não é grande. A gente está bem contente que já está tem bastante gente inscrita, mas ainda tem vaga. E eu também eu vou fazer uma conferência também, somos vários conferencistas, e eu vou justamente comentar, a minha conferência vai ser a questão do papel do enciclopedismo, né? Do enciclopedismo nessa questão da parailuminismologia. Então é isso, pessoal, sábado e domingo, tá certo? Todo mundo convidado. E Laura, vamos então continuar aqui? A gente tem aqui algumas perguntas ainda. Na estrangeirismologia, na página 13, tá? Na terceira linha, a questão do turning point. Você poderia comentar qual costuma ser o turning point do mega assediador na maioria dos casos? Na maioria, eu não conheço muitos casos, mas eu penso que o turning point do mega assediador é o momento em que ele cansa da parapatologia, né? O momento em que ele enche, vamos dizer assim, esgotou, não quer mais continuar naquela condição, né? Ele percebe que é o momento da reciclagem, é o momento de mudar, de ter novas experiências, né? Já conhece tudo a respeito daquela parapatologia, já experimentou aquilo durante muitos séculos e é hora de ter novas experiências. Então, ele abre mão, né? Cansei. E, aliás, eu penso que a reciclagem de qualquer trafar, ela acontece nesse momento, né? Não precisa ser só o turning point do mega assediador, não. Nós só reciclamos os nossos trafares quando nós nos esgotamos deles mesmo, e a ideia é que com cada vez maior lucidez nós possamos não esperar esse momento, né, de esgotamento para iniciar a reciclagem programada dos nossos trafares para acelerar esse processo evolutivo. Agora, Laura, aqui na tecnologia, lá na página 15, você poderia aprofundar a técnica da autorrestauração imediata? Ela pede também mais técnicas. Vamos uma por uma? É nossa amiga lá de Jundiaí.
Técnica da autorrestauração. Autorrestauração imediata. Imediata. Tem a ver com aquela técnica proposta pelo professor Valdo Vieira, que é a de desarrumar arrumando, né? Então, só que com relação à intraconsciencialidade e à autoparapatologia. É assim, viu que errou, viu que consertou, ou melhor, que escolheu por uma ação que fortalece a doença, já tenta se auto-reestruturar na hora, né, na medida do possível. Tenta se corrigir já no momento necessário, no momento imediato. Se restaurar no momento imediato. Depois, a técnica de desarrumar arrumando, né? Você citou, tem muita relação. E depois a técnica da eliminação de bagulhos pensênicos. Fundamental para, assim, é uma das técnicas fundamentais que o convalescente evolutivo pode fazer, né, para contribuir para sair da convalescença. Eliminar os bagulhos pensênicos, né, bagulhos físicos, bagulhos da casa e bagulhos da autopensenidade. Queria aproveitar aqui na página 16, na legislogia, a última lei, né, você fala das leis do cosmos influindo, né, no tempo das autorreciclagens. Você pode aprofundar? Sim, tem milhares de reciclagens que nós gostaríamos ou queríamos, né, deveríamos querer, eu acho. Precisamos, na verdade, acho que essa é a palavra. Muitas reciclagens que nós precisamos fazer, né, recins. Mas, às vezes não é o momento, às vezes as consciências que estão envolvidas não estão disponíveis. Enfim, essa lei, as leis do cosmos eu coloquei assim como para-regimentos, né, que influenciam na organização de tudo que está dentro disso que a gente chama de cosmos, né? Então, os momentos e os paramomentos. Por exemplo, muitas vezes você quer fazer uma reciclagem que envolve uma reconciliação com uma consciência, mas ela está como com sim, você está como com sex, ela está num ciclo, você já está no outro. E muitas vezes esses desencontros, esses fluxos, eles não contribuem. Por outro lado, muitas vezes você se predispõe a fazer as reciclagens e as sincronicidades acontecem, né? Você começa a encontrar aquela pessoa, assuntos a respeito começam a chegar até você, você começa a ter projeções com aquela pessoa, encontros com pessoas que facilitariam esse rapport, e aí, tanto intrafísico como extrafisicamente, eu já percebi que isso é bem comum, na verdade, né? A gente poderia colocar nesse caso efeitos de interprisões devido a pessoa ter uma queda, ter alguma situação de recaída, né? Naquele traço ainda, como você falou, é uma convalescência, né? Uhum. Ela pode fazer um ato falho, alguma situação, aquilo gera uma interprisão e aquilo, tipo, ela estava saindo, daqui a pouco ela tem que resolver aquele outro fato novo, ou para-fato novo, né? Uhum. Poderia ser esses contratempos também, né? Nessa saída desse fluxo, desse ciclo, né? Enquanto você estava falando aí, eu estava pensando na escolha da família durante o curso intermissivo, por exemplo. Okay. Então, muitas vezes tem várias questões que você pode mudar, mas aí chega um momento, né, um fluxo que o evoluciólogo, por exemplo, pode chegar para você e falar assim: Laura, o André, você quer reciclar tal traço, você está predisposto, né, a fazer tal reconciliação, fazer tal reestruturação, né? E aquela família ali, eles estão ali, ó, eles estão predispostos. Sim. Vai encarar, né? E aí você vai. E aí, às vezes, você, puxa, mas você queria aquele outro lá, mas aquele não dá, está em outro momento, né? Então,
as leis do cosmos influem nesse Ok. sentido. Outra coisa, curiosidade que eu queria que você explicasse, aqui na holotecologia, você, na página 16, você chamou a atenção da jogoteca. Qual que é a relação, né, que você pensou aí nesse verbete? Tá, coloquei a jogoteca porque a relação entre as pessoas, elas funcionam como jogos, né? Tem até na psicologia, eu não vou lembrar agora a linha que estuda essas relações, análise do dos comportamento, não, não lembro agora, esqueci, mas que estuda as dinâmicas entre as pessoas, né? Como se fossem jogos. Então, Sistêmica. não, também não. Eu não lembro, enfim. Depois eu posso te passar, posso pesquisar e aí, se isso vir, eu te passo. Mas ele estuda essas questões, né, de que ao invés das pessoas se manifestarem de forma autêntica, de forma transparente, de forma, vamos dizer, lúcida, elas são movidas por jogos, por interesses, né? Interesses até de forma meio animalescos. Por exemplo, quando as pessoas estão flertando, vamos dizer, e há um jogo ali envolvido, né? E essa teoria ela fala que existem tipos de relações e cada tipo de relação ela tem esses jogos, essas regras e o modo como as pessoas vão se manifestar devido a tais e tais interesses. Né? Então, no processo da convalescença e da pessoa que está querendo sair, né, das parapatologias, o ideal é ela conhecer o que está motivando ela nessas relações, né? Os valores, os interesses, né? O modo como ela vai se manifestar dentro dessas relações. Tem a ver com Big Brother, né? No fundo é isso. Com Big Brother. Que a pessoa sabe que está sendo filmado e ela... Mas às vezes elas fingem que não estão sendo filmadas. Mas ela se manifesta porque ela sabe que... Ela se manifesta daquela maneira que ela sabe que está sendo filmada, que no fundo é diferente do... Né? Porque é um jogo também. Isso, é como se fosse assim, todos sabem que estamos jogando, mas ninguém fala a respeito, entendeu? Mas no fundo... no fundo todo mundo sabe se manifesta que em está função rolando daquilo. um jogo. E o ideal é que não, né? O ideal é que não. Estamos jogando, então vamos logo falar, né? Isso aqui é um jogo, então tá bom, eu vou falar, vou fingir, não vou fingir, eu vou fazer tal coisa, você responde. Agora, professora Laura, meus parabéns pelo verbete. Na Obrigada. fatologia, na página 14, na terceira linha, você poderia comentar a autofragilidade, se possível, com exemplos da Alemanha, essa pergunta, tá, Laura? Tá. Uhum. Autofragilidade, se você for ver, eu coloquei ali antes a autodisfuncionalidade, a enfermidade consciencial, o sintoma e a identificação da autoconvalescência evolutiva. São meios da pessoa identificar se ela está em convalescência em alguma área, né? Então, por exemplo, se eu tenho alguma fragilidade, tem algum tema, algum local, algum padrão de consciência, algum tipo de padrão bioenergético, geralmente tem, às vezes, a ver com algum tema, né? Muitas pessoas têm essa questão com algum tema, ou algum padrão de consciência específico, né? Então, se a pessoa toca naquele assunto, ela já, se sente mal, é porque ali tem algum processo ainda que não está mal resolvido, está em convalescença, não pode mexer por enquanto, né? É como o fumante, né? Não pode andar com a companhia que fumava porque já lembra do cigarro. O alcoólatra, a mesma coisa. Teve uma tertúlia da Kátia Aracaki que ela falou algo que me chamou muita atenção. Que é assim, ao viajar pelos planetas é ótimo, né? A gente topa também. Pode ser também, mas ela estava falando sobre Ai, gente, só me vem planeta na cabeça. Os países. Você não pode ir em qualquer lugar aleatório. Por quê? Porque esses lugares podem ter minas, né? Espécies de minas que são
questões mal paradas das vidas passadas, e aí você chega lá, opa, olha só, Laura chegou aqui, e aí aquele negócio estoura, né? Então tem que ser tudo muito bem pensado, né? Nós temos um rastro pelos locais onde nós passamos as vidas passadas. Então são essas as fragilidades. Tem locais que você não pode visitar, tem temas que você não pode tocar. E aí qual que é o ideal? É que aos poucos, e sabendo disso, né, você vai ganhando estofo, você vai mexendo onde está mais fácil, daqui a pouco você já se sente mais fortalecido para mexer naquele tema, né, para ir se recuperando, né, ir mexendo porque é um indicador de algo que precisa ser reciclado. Ninguém chega na desperticidade com uma fragilidade, um tema, uma questão mal parada, na desperticidade total, digamos assim, né, na tranquilidade íntima total, se está ali um tema mal parado, né, uma questão aberta, algo que precisa ser revisto. Penso assim. Agora, também na fatologia, na quinta linha agora, você poderia aprofundar o ato de poupar as forças e as energias? Sim, tem aquele momento da convalescência que é, como eu já falei antes, é a hora de tomar caldo de galinha, deitar, fazer a reflexão, ficar ali, né, sozinho às vezes, ou então se deixar ser cuidado. Uma redezinha, você gosta? Uma rede, isso eu gosto. Uhum, pode ser. Rede olhando a beira do rio ali, tomando adoro. um açaí. Então, tem esse momento, né, que é o momento de poupar as energias, de não forçar as coisas. E é sempre delicado você perceber quando é o momento que é para, né, reduzir tudo ao mínimo, ou se você aí já está propagando esse momento por um momento que já deveria ser uma ação, né? Então, tem que ter ali um discernimento para saber quando já é hora de levantar. E também, aqui na fatologia, na página 14, também na 9ª linha, você poderia expandir a reciclagem do Alto Mater Pensene? Sim, porque se a pessoa tinha um padrão nos seus pensenes, né, parapatológicos, ou seja, que alimentavam a parapatologia, não tem como ela ir em direção à reciclagem ou à saída da convalescença sem reciclar esse tipo de pensenidade, sem reciclar o padrão dela, né? Então, se antes a pessoa tinha um mega foco antievolutivo e para sair da doença ela precisa reciclar esse foco, primeira coisa que ela vai fazer, por que eu tenho esse Mater Pensene, né? Quero reciclar esse Mater Pensene e como que vou fazer isso, né? E a pessoa vai e busca técnicas para fazer isso. Por exemplo, definindo os valores evolutivos dela. Uma das questões que vão ajudar ela a definir uma nova linha de pensenidade vai ser definir os meus valores evolutivos. Eu quero ser uma interassistente. Toda vez que eu tiver um pensene que não é de um padrão, de uma consciência interassistente, isso eu sei que é uma parapatologia. É algo a ser reciclado, né? Não, é algo que não deveria mais existir na minha pensenidade, eu vou analisar por que ainda está aqui, né? Por trás tem tal trafar? Então tá, então anota lá na lista de trafares a serem reciclados, porque também a gente tem muitas coisas para reciclar, né? E tem que existir vamos dizer assim, uma priorização do traço da vez. O que eu acho que não dá para fazer é negligenciar, assim, quero ser um amparador, quero ser um interassistente, tenho um pensene que não me leva para onde eu quero, que por trás esconde um trafar e eu não registro, por exemplo, né? Ou eu não me comprometo que eu vou reciclar esse traço, seja agora, seja daqui a pouco, seja depois. Aí não dá, porque aí a pessoa ainda ela está em coma ainda, ela não está nem em convalescença, né? Ela está assim, não, agora não, gente, não dá. Ela está no momento do sono reparador. Agora, Laura, na teoriologia,
Na página 14. Na segunda linha, você poderia aprofundar a teoria da consciência cerebral? A gente Sim. tem um verbete, consciência cerebral. Eu não tenho certeza se tem o verbete, Tem, mas... é do professor Valdo. Tem? Tem. Ele coloca... Tem esse verbete, Tem ele sim, coloca posso em até um outro... checar, mas tem sim. Em um outro sentido. O sentido que eu coloquei aqui foi a questão da subcerebralidade, a cerebralidade e a paracerebralidade. Ah, Mas no tá. verbete ele coloca de forma diferente. Eu lembro que li esse verbete. No verbete ele coloca a questão das 3 faixas etárias. Ah, sim. A consciência cerebral é aquela que chega na terceira maturidade. idade. Na maturidade. Mas o que você pensou aí? Vai. Então, eu pensei na questão da subcerebralidade, da cerebralidade e da paracerebralidade, em relação às parapatologias, né? Então, muitas pessoas elas têm parapatologias que se relacionam com o subcérebro, né? O subcérebro animal, ou ela está em convalescência com uma patologia que tem relação com a subcerebralidade e ela cai por aí, né? Ela cai por aí. Por exemplo, a pessoa obesa, né? A pessoa obesa, ela o que pega mais são questões subcerebrais, né? Já tem consciência, ou consciências que elas têm parapatologias mais relacionadas à cerebralidade, né? Ou questões que são comandadas pelo cérebro, basicamente. Por exemplo, a pessoa que tem deficiência intelectual, né? Mas aí você olha a consciência extrafisicamente, a pessoa é uma cabeça, a pessoa funciona super bem. Mas a parapatologia que ela está tratando nessa vida é uma questão de deficiência intelectual. Por exemplo, eu tenho uma patologia, uma parapatologia, na verdade, uma patologia relacionada ao cérebro, que é a epilepsia, né? E tem pessoas que têm condições mais relacionadas à paracerebralidade, que são as parapatologias, né? Muitas vezes relacionadas ao temperamento, questões de várias vidas que vão ficando cronificadas no psicossoma, que nem sempre aparecem fisicamente, e eu vejo que essas são as mais difíceis, não só de reciclar e de lidar, porque elas estão cronificadas, né, há várias vidas, mas porque muitas vezes demora para a consciência perceber que ela tem uma parapatologia. Possivelmente nós todos temos patologias, parapatologias, que nós ainda não identificamos. E que outras consciências, ao olhar para a gente, sabem, e a gente ainda não sabe, não tem consciência. Agora, nosso amigo aqui de Goiás, Goiânia, puxa, eu nunca mais tinha recebido perguntas dele. Acho que coincidiu aqui meus dias de mediação. Que bom receber você aqui de novo. Favor comentar na psicologia. Página 15, final da 3ª linha. Comentar os ciclos de transição entre a parapatologia e a automanifestação evolutiva. Ciclos porque não é uma coisa linear, né? Não é uma coisa reta. São ciclos. Em alguns momentos você está mais se manifestando evolutivamente, e em algumas situações você cai, como se fosse a questão lá da espiral, né? Muitas vezes você passa novamente pelas mesmas situações que você tinha uma fragilidade, uma dificuldade, e aí você vê, opa, como é que eu tô? Já estou mais forte, já estou mais saindo da convalescência, ou ainda estou caindo, né? Eu ainda estou reincindindo, né? Encontro aquela pessoa, aquele padrão de pessoa com quem eu tenho dificuldade, como é que eu já estou reagindo? Já consigo ser mais interassistencial? Opa, isso quer dizer que eu já estou mais para saindo da convalescença do que para doente, né? Se já consigo assistir esse tipo de... E às vezes isso tem a ver com sincronicidades. O tipo de pessoa que tem as parapatologias que você tem, né?
ou que você tinha, elas começam a vir te procurar pedindo ajuda. Isso pode ser um sinal de que você já está mais fortinho, né? De que um bom indicador. É um né, bom Laura? indicador de que você já consegue, em algum grau, ajudar a pessoa, que já tem algum nível de superação sua ali, que a pessoa ela poderia se beneficiar dessa informação. É bacana isso. É por isso que todo mundo pode ser verbetógrafo, né, Dulce? Para vir em qualquer nível evolutivo, e assim como a maioria dos tertulianos são níveis mais avançados, né, eles podem vir ajudar a gente aqui com informações sobre as superações deles, né? Ah, bem lembrado, né, Laura? É isso aí. A ideia justamente é essa, né? O pré-requisito para a pessoa ser verbetógrafa É ter superado algo. não, e é a afinidade dela com a conscienciologia, né? Sim. E ela querer, enfim, abrir o Labicon dela, ter realmente afinidade com a ciência, porque não adianta também a pessoa querer vir aqui falar de outro paradigma, aí não dá, né? E eu diria que esse é o maior requisito, né? A pessoa tem que estar entrosada com o paradigma consciencial. Mas fora isso, é totalmente aberto, né? Então, é bem interessante, porque... Mas é interessante que a enciclopédia ela é uma farmácia mesmo, em termos conscienciais, né? Porque muitas vezes você vê a superação de um verbetógrafo que é justamente, e ele fala como ele fez aquilo, né? Dá os passos, e é justamente aquilo que você estava precisando, que você não estava sabendo o que fazer para sair, né? E aquilo encaixa como uma peça, assim, de, puxa, né? Tava com dificuldade naquele traço, não estava sabendo como reciclar. Aí vem a pessoa e fala assim, olha, eu reciclei isso e eu fiz isso, isso, isso e isso. Já é bem mais fácil do que você estar ali andando em círculos até você chegar com a sua própria autopesquisa, né? Em uma possibilidade. Eu queria falar, Laura, que o teu verbete está bem interessante do ponto de vista terapêutico, né? Você está bem mostrando ações de autoenfrentamento aí, e você está uma autoconsciência terapeuta de primeira linha, né? É bem bacana. Utilizando a questão da consciência terapia o tempo inteiro. Então, está bem interessante para os ouvintes, assim, pode fazer isso, a questão das ações, né? Que às vezes você chega até o ponto ali na conscienciometria, identifica os traços, sim, mas e o próximo passo? E eu acho que você está trazendo bastante a questão do autoenfrentamento aí. Parabéns. Obrigada, imagino. Legal, né? Temos aí um especialista, né? Muito bom, hein? Então, Laura, aqui tem o nosso amigo aqui de Ribeirão Preto, sobre ali a definologia, ele quer saber se no lugar de megatrafares, o correto não seria megatrafores. Eu penso que não, eu penso que está correto. Você quer comentar, Laura? Assim, os megatrafores, né, geralmente não, eles são traços que impulsionam a nossa evolução. Então, não tem por que você tirar um momento para descansar, para rever, no sentido rever de superar um trafor, né? O megatrafor, ele é o trafor que ele te impulsiona, ele te ajuda a produzir, a fazer assistência, a expandir, né? Ele não atravanca a sua evolução, né? Por isso um traço força. Já o megatrafar não, é aquela pedra no sapato que está te impedindo de ir à frente. Por isso o momento de parar, reciclar, estudar, né? Então, eu entendo que megatrafor, ele não precisa de um restabelecimento, né? Ele não gera uma condição que necessite de uma recuperação gradativa, nesse sentido. Ele, na verdade, é que é remédio. Dulce, posso falar, Laura, também? Então, quando eu li a definição, eu também pensei igual a ele. Acho que foi quando fala recuperação, a gente está tão acostumado, né, a falar recuperação de megacons, que a gente já associa com aquilo que é positivo.
Então, não sei se, de repente, não valeria a pena trocar aí o recuperação gradativa, porque eu também tive essa impressão de que estaria Será que alguma faltaria, coisa... assim, dos efeitos dos megatrafares? Eu acho que ou Recuperação ficou gradativa faltando, dos efeitos seculares dos eu megatrafares. pensei em alguma coisa de sentido? reflexão sobre, não recuperação, mas a reflexão sobre os megatrafar, porque a gente não quer recuperar megatrafar, e a gente vai refletir sobre eles. Curioso, não sei, porque... ficou estranho assim para mim também, só um Não, feedback. eu gostei porque ali no final fala repercutindo na consolidação de neopatamar evolutivo. Parece que dá uma sensação assim de que você vai recuperar o megatrafor para chegar nesses patamares, né? Mas aí é refletir, não recuperar, no sentido de ninguém buscar. recupera megatrafor assim. A gente, diante de duas colocações dessas, vamos dar uma pensada, tá, Laura? A gente fala com você depois. Okay. Talvez inserir alguma palavra que eu acho que não dá para trocar por megatrafor de jeito nenhum. Não é trocar. Mas talvez colocar em recuperação gradativa dos efeitos nosográficos, dos megatrafares. Trazer para a lucidez, né? Alguma coisa assim. Para clarear a ideia, isso, né? Exato, a ideia que ela trouxe está clara, mas parece que aqui deu essa... Parece que ficou faltando alguma coisa, né? Não, tranquilo. Tanto que o título era Período de Convalescência Evolutiva. Por quê? Porque eu queria falar da pessoa que está nesse período, mas que ela não precisa ficar passiva durante esse período. Ela pode fazer algo para otimizar a saída dele, né? Então... Você entendeu por que a revisão final pediu para tirar a palavra período, né, Laura? Porque a convalescência já é um período. Pelo dicionário, a gente comeu mosca antes. A palavra convalescência, pelo dicionário, já é período. Então, ia ficar um pleonasmo, entendeu? Realmente, tá? Então, depois a gente dá uma ajustada aqui, tá? Então, vamos seguir para a gente... Podemos ir, Marlene? Se continuar? Então, aqui, ó, fatologia, Laura, página 14, final da 9ª e 10ª linha. De que modo ocorre a intervenção nas crenças autocognitivas centrais? Essa é uma ideia da psicologia, né, em que principalmente a psicologia cognitiva, que ela diz, né, que todos os problemas, eles têm relação com crenças centrais, ou seja, formulações cognitivas que você faz desde a infância, ou seja, o modo como você entende as situações, a vida desde a infância, né? E isso vai ficando anacrônico com o tempo. Eu coloquei isso porque eu acho que, assim, olhando do paradigma consciencial, dá para entender isso melhor. A consciência, quando ela ressoma, ela funila os cons, né? Ela está com bem pouca lucidez. E lógico que o modo como ela entende a vida, né, é muito restringido, até pela própria estrutura cerebral ainda sendo formada, né, e assim, vivendo, principalmente quando a consciência ressoma, é uma família que precisa de mais ajuda, que tem um nível evolutivo menor, nível de maturidade menor que a consciência. Então, obviamente que essas cognições, esse modo de entender a vida que a criança formula, vai estar anacrônico bem rapidamente com o crescimento dela, né? Então, é preciso dar uma olhada novamente nisso, em termos de como que está influenciando, né, a modo como a pessoa olha a realidade, entende a realidade, e se isso não é a base dos travões que estão impedindo ela de ir para frente. Oi, desculpa, pode falar. Eu gostaria que você, ali em neossinapsologia, na página 15, o primeiro item, né, as neossinapses necessárias para a saída da convalescência evolutiva. A gente geralmente fala, né, em neossinapses, novas ideias, novas conexões, mas eu gostaria que você pudesse dar alguns exemplos dessas neossinapses que ajudou você, no seu caso, e que pode servir de exemplo para outras pessoas. Colocar em prática algumas ideias que fazem sentido, principalmente em termos da terapêutica lá, da conscienciologia, né? Coisas que fazem sentido para você, e a experiência durante essa aplicação
durante essa vivência, isso vai criando neossinapses que não são só assim do conhecimento, mas em termos cognitivos da linguagem, sabe? Do que a gente lê, mas como você se sente, o padrão de energias que você sente, o tipo de para-companhia que você acaba atraindo, né? Então, essa vivência, você vai comparando isso com, o que eu vivenciava antes, quando eu tinha um pato pensene. E você vai pensando, e agora? Qual bloco que eu quero ficar mais tempo? Eu quero ficar naquele bloco mais positivo. E isso vai consolidando, né, os novos patamares aos pouquinhos. Por exemplo, a sensação de apresentar um verbete é muito boa. E eu só estou aqui apresentando esse verbete, por quê? Porque a cada nova experiência que eu fui fazendo, apresentando verbetes, as neossinapses, as sensações, as vivências, as parapercepções que eu fui tendo ao longo do tempo, foi reforçando que, é por aí, é por esse caminho que eu quero ir, né? Isso a gente pode aplicar no voluntariado, enfim, na aplicação total do paradigma consciencial e de outras condições, né? Não só o paradigma consciencial, mas também outros conhecimentos que nos fazem bem, que nos fazem evoluir. Mas nesse sentido, a aquisição de neossinapses da vivência mesmo, sabe? Ok. Agora, na fatologia também, Laura, na 10ª linha, você poderia comentar o que significa tônus emocional? Tônus emocional é a condição da calibragem, vamos dizer assim, do tanto de energia que você coloca naquilo, do tanto de, por exemplo, compara uma pessoa dramática com uma pessoa mais prática. Não sei se a gente pode comparar assim, né? Tem aquela pessoa que as duas pessoas veem a mesma situação. A pessoa dramática, ela coloca muita importância emocional numa situação, né? O tônus emocional dela é muito mais carregado do que a pessoa prática, né? Então ela vê a mesma, tá chovendo, nossa, mas e agora vai acabar o mundo e não sei o quê. Então ela dá muita importância emocional, assim, acima do necessário, acima da média. A pessoa mais prática não, né? Tudo bem, está chovendo, o que é preciso fazer para a gente não se molhar, por exemplo, né? Então ela não carrega tanto nas tintas em termos emocionais. E quanto mais você carrega nas tintas em termos emocionais, mais a sua lucidez vai baixando, né? Menos você consegue ver o que é preciso fazer para sair da situação, para resolver o problema, em termos da convalescência evolutiva, para sair da convalescência, né? E também na tecnologia, na 1ª linha, ele pergunta de que forma funciona a técnica dos pequenos passos na mesma página, final da 3ª e 4ª linha, também como aplicar a técnica da faxina intraconsciencial. Então, são 2 técnicas, tá, Laura? Tá. Pequenos passos e faxina intraconsciencial. Pequenos passos, porque não há saltos na evolução, não é? Não existe esse princípio. Então, a gente não sai de uma cirurgia já andando, né? Já comendo doce, já correndo maratona. É aos poucos. Cada pequena vivência, cada pequena reciclagem, cada pequena decisão, cada pequena reflexão vão somando em um novo patamar. E aí, quando já você olha a pessoa, as ações dela, as energias já mudaram, isso quer dizer que houveram muitos pequenos passos, né? Muitas pequenas autossuperações silenciosas para a pessoa consolidar aquele patamar que ela está nesse momento. A outra técnica, que é a faxina intraconsciencial, é assim, rever tudo, decidi que eu quero evoluir. E agora, por exemplo, tenho uma casa, resolvi que eu quero a minha casa proexogênica. Olha, tudo que não tem relação com a sua proex, você vai tirar da casa, não é assim? Intraconsciencialmente também. Quero ser um amparador evolutivo. O amparador se veste de, sei lá...
Me dá uma ideia, Irmânia. Fantasia de carnaval? Pensando aqui, fantasia. Só se fosse para uma assistência pontual e ele fosse muito desperto mesmo, assim, fosse algo muito assim excepcional, né? Mas no dia a dia o amparador não vai andar com uma fantasia de carnaval assim para dar uma aula, a não ser que seja um exemplo. Enfim, são essas questões, né? Você olhar a sua pensenidade, a sua intraconsciencialidade. Uma coisa muito boa aí entra a conscienciometria, que é você olhar, fazer um scanner seu e ver, olha, esse traço vai precisar mudar, vou precisar dar uma olhada. E aí, possivelmente, você vai encontrar muitas coisas. É que nem o convalescente. A pessoa está lá no hospital, estava doente de uma questão, aí está convalescente. Mas o médico falou para ela que ela tem essa doença também. A pessoa não pode ficar desesperada, né? Por enquanto, a convalescência é de uma doença. Depois a gente vai olhar as outras. Tem que ser assim aos poucos. E intraconsciencialmente, então, nem se fala. Tá ótimo, Laura. Muito bom. Aguardamos os próximos, tá, Laura? Não, pode deixar. Obrigada, gente. Elucidativo, não é isso? Nossa consultora especial aí. Em consciencioterapia. Não, eu gostaria de agradecer, Dulce, mais um verbete. Tá ótimo, Laura. A gente agradece muito também. Pessoal, muito obrigada, tá? Vocês, tertulianos, teletertulianos, equipe do Tertuliário. E vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada a todos e até amanhã. Boa tarde a todos. As pontuações da tertúlia de hoje foram 12 assinaturas no livro de presença, 7 perguntas presenciais e 21 perguntas online. Hoje teremos 2 recados. A Neide com o quarto Imersão em Conscienciometria. E a Marlene, o curso de teáticas da Mega Fraternidade. Boa tarde a todos. Quarto curso em imersão em conscienciometria, de 3 a 5 de novembro, no Mabu Interludium Iguaçu Convention. É um curso sem pré-requisitos, com objetivos de ampliar o conhecimento quanto à própria realidade intraconsciencial, favorecer a compreensão das prioridades recinológicas e evolutivas pessoais, ampliar a lucidez quanto a papel na maxi-proex grupal pelo aprofundamento consciencial. Cada aluno receberá um livro, o livro Conscienciograma, de autoria do pesquisador Valdo Vieira. No sábado e no domingo, terá o campo bioenergético conscienciométrico, com o professor EPICOM Luiz Gonçalves. Maiores informações no CAEC. Olá a todos, em nome da Juriscons, o meu convite é para o curso Teáticas da Mega Fraternidade, que vai compor a primeira Semana Internacional na Cognópolis, que vai acontecer no período de 25 de agosto a 3 de setembro, onde teremos uma agenda intensa de atividades conscienciológicas, todas em inglês, com tradução em espanhol e português, abarcando diversas especialidades da conscienciologia. O curso Teáticas da Mega Fraternidade está dentro da especialidade para Direitologia e propõe a vivência lúcida do Holopensene da Mega Fraternidade. No curso será instalado um campo bioenergético, onde os EPICONs irão propor essa vivência teática nos 2 campos bioenergéticos. Esse curso vai acontecer nos dias 26 e 27 de agosto, no Hotel Mabu Interlúdio, com os EPICONs professores Marcelo Silva e Cristina Aracaki. As inscrições podem ser feitas na sede da Juriscons ou no CAEC. Hoje, especialmente, temos uma colega que estará ao final do dia na Juriscons, especialmente para receber os novos inscritos. Aguardo vocês. Obrigada. Amanhã teremos o verbete Autoposicionamento Serexológico, da especialidade Serexologia, da professora Luciana Lavor. Obrigado a todos.